Beleza. Então, uma boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Vamos dar início à nossa segunda aula sobre valuation. Hoje o tema é valor intrínseco. Para quem é a primeira vez que está aí, eu sou Alexandre Silva de Oliveira. Estou na Liga já desde 2022, eu acho, se não me engano. E se alguém quiser conhecer um pouco mais, pode procurar no Lattes, currículo Lattes, né? Eu acho que é a melhor forma, a forma mais completa de visualização. Tá? Então, o valor intrínseco, conforme eu mencionei na última aula, a gente está usando o material do Damodara e eu faço algumas inserções de outros professores, de outros livros, a esse material do Damodara, mas essencialmente vocês vão encontrar os temas, né, aqui identificado por capítulo. Então esse aqui é o capítulo 2 do livro do Damodara, e se clicar aqui em cima do link, ó, vai assistir no YouTube a aula original dele em inglês, né. Então vamos começar. Não se assustem, aqui nós temos várias sessões, né. O livro tem 34 capítulos, e são 25 sessões, mas a gente vai ter 11 aulas, né? Então essa aqui já é a 10ª, uma já foi queimada. Esse aqui é o livro sugerido do Investimento Valuation, à esquerda de vocês, né? Tem livro PDF, vocês podem conseguir aí na Liga, o pessoal tem. Tá? Tem esse outro curso aqui que é interessante, que é da Liga, né? Que aí são 30 horas de valuation, se bem que tem mais horas, 3 vezes mais horas do que a nossa, mas se vocês assistirem ele na íntegra e compararem com o que a gente trabalha, em 10 horas, né, a gente trabalha de uma forma bem mais detalhada, né? Bom, ou aprofundada, né, vamos colocar assim. Então, nessa seção 2, a gente analisa o valor intrínseco, né, a avaliação intrínseca fundamentada, né, que estabelece os fundamentos, então, de uma avaliação com um contraste entre o que é avaliar um negócio e o que é avaliar um patrimônio desse negócio. Então, são coisas diferentes. Tá? E a gente vai entender na aula de hoje. Então, a essência do valor intrínseco. Na avaliação intrínseca, a gente pode avaliar um ativo, então, com base em suas características, sendo redundante, né? Intrínseca. Tá? Mas o que vem a ser essa questão intrínseca? É o valor presente do nosso fluxo de caixa. Tá? Esse aqui é o fluxo de caixa. Então, ele é uma função do fluxo de caixa aqui, né? O valor presente. Em que vai depender, então, da vida dessa empresa, que é o N, e da incerteza sobre esses recebimentos de fluxo de caixa. Essa incerteza a gente vai refletir ela na taxa de juros, no R, né, ou interest, dependendo da literatura que vocês utilizarem, tá? Rate ou interest. Tem diferença, mas aqui para nós, de início, dá para entender que é a mesma coisa. Bom, a avaliação do fluxo de caixa, então, é uma ferramenta para estimar esse valor intrínseco, que nada mais é do que o valor presente, tá? Onde o valor esperado é escrito como valor presente, então, dos fluxos de caixa dessa empresa. Tá? Há uma taxa de desconto que reflita esse risco. Bom, há duas formas, né, duas faces de avaliação do fluxo de caixa descontado. Tá? A primeira delas eu considerando um ativo de risco, né, então toda empresa tem risco, ela está sujeita
a fatores mercadológicos, né, econômicos, políticos, tecnológicos. Então, ela tem risco. O Brasil tem um risco significativo, né? Então, a gente vai avaliar o valor intrínseco de uma empresa que está um fluxo de caixa, um TN, on rate, uma taxa de juros, a partir de uma esperança de um fluxo de caixa. Aqui é uma expectativa, vai ser de esperança, né? Expectativa, né? Na estatística de um fluxo de caixa, do período 1 até o período N. Então, olha como é importante eu saber a vida útil, estimar quantos anos vai viver uma empresa, né? Não é muito fácil. Para nós já é difícil, né? A gente estima, vai viver até os 50, até os 60, até os 70, até os 100. Tem gente que vive até os 130, né? Então não é fácil estimar esse ano. Na maioria dos trabalhos, e a gente vai aprender aqui a forma mais convencional de fluxo de caixa, é por uma vida infinita. Tá? Então esse N para nós aqui vai ser uma vida infinita, que é a forma assim universal, né? A básica de aprendizado de valuation, tá? Mas o ideal seria a gente estimar a vida útil da empresa, não sem considerar ela sendo infinita, tá? Especialmente empresas pequenas, microempresas, médias empresas, né? Elas, estatisticamente, como falei na última aula, 99% elas vão morrer, deixar de existir no longo prazo. O que é longo prazo? Mais de 2 anos. Então, eu fazer um valuation, né, de uma startup, tem um fator de risco bastante alto, porque estatisticamente elas morrem em 2 anos. Né? Então, eu colocar meu dinheiro numa startup, num venture capital, a probabilidade de eu perder esse dinheiro ela é muito alta, né, de perder 100% do dinheiro, tá? E aí só conseguir reaver o dinheiro sem liquidez através da liquidação dos ativos que restaram, né, após pagamento de credores. Uma forma alternativa é se a gente tivesse certeza do fluxo de caixa, né, conhecesse um fluxo de caixa equivalente, né, líquido e certo, aí eu posso trabalhar com a taxa livre de risco. O que é a taxa livre de risco, professor? Né? Um exemplo de taxa livre de risco é o que a gente está acostumado a ganhar na poupança, né? Ganhar ali 0,5%, líquido e certo, né? Ou para quem já estudou um pouco mais a liga aí, renda fixa, e foi apresentado ao Tesouro Direto, né? Então você pode usar taxa Selic, então aumenta de 0,5%, né, para mais de 1% ao mês, né? Se for ao ano, isso seria 15%, né, 14,75% agora. E o fluxo de caixa com uma certa certeza, exemplo, quem é assalariado, né? Quem é servidor público, como é o meu caso, que é servidor público, né? Então tem uma certeza de fluxo de caixa futuro muito maior do que de uma empresa. Então você consegue avaliar, né, com o valor intrínseco, inclusive de uma profissão. Né? Vocês pegarem qualquer uma das profissões de vocês aí, vão se formar em economia, em direito, em engenharia, né? Peguem o salário de vocês aqui, fazem uma projeção, né? Bom, qual é o valor do N? São 35 anos de trabalho. 35 anos de trabalho. Aí qual é o fluxo de caixa? Bom, você sabe qual é o salário da categoria, né? Então, vou pegar aqui um exemplo, engenheiros, né? Engenheiros mecânicos, né? Aí 16 mil de fluxo de caixa, né? Tendo carteira assinada como engenheiro mecânico. Então, você consegue estimar o valor, né? Qual é o valor intrínseco
daquele investimento, tá? Que seria a escolha de uma profissão. Tá? Isso também muda se colocar qualquer outra profissão, né? Colocar medicina, que é só pegar o valor médio da categoria, você teria um valor estimado da profissão. Tá? Bom, então o valor ajustado ao risco. Duas proposições básicas. Tá? A primeira delas, então, é que o ativo tenha valor e ele em algum momento vai ter fluxo de caixa positivo. Alguém de vocês aqui tem renda na sala? Como assim? Alguém de vocês trabalha? Não, então Ah, não vou todos. dizer que é renda, eu trabalho com meus pais, eu ganho ali um valor X por mês, não algo fixo ainda, Ah, né? Algo comprovado. sim, entendo. Então, ainda se não possuem renda, né, vocês estão com renda negativa. Tá? Então, imaginem, muita empresa, logo quando nasce, elas também estão nessa mesma situação. Né? Elas têm renda negativa, ou seja, os investimentos são maiores, né? O fluxo de caixa ele é negativo. Você só coloca dinheiro na empresa em vez de levar dinheiro para casa. Tá? Então, mas em algum momento, a gente tem que esperar que isso aqui vai se tornar positivo e um positivo que compensa esse negativo. Tá? Então, é longo esse investimento. No Brasil, o investimento médio de um filho, né, para os pais é em torno de um milhão de reais, né, até a maturidade. Então, é um bom patrimônio investido na formação, né, de vocês. Tá, mas eu estudei em escola pública, eu faço a faculdade na UFSM, bom, mas vocês precisam de um teto para morar, tem que ter roupa para se vestir, tem que pegar transporte, né? Tem que pagar o RU. Então, igual tem investimento, né? Então, em algum momento, ela tem que ter fluxo de caixa positivo. Lembrem que eu mencionei casos como a Tesla, né? E tem outras empresas, outras, muitas, né? Famosas de tecnologia, em que você vai analisar o fluxo de caixa dela, é sempre negativo. Né? Como é que todo mundo adquire, né? Investe nela? Porque há uma expectativa de que em algum momento vai ser um positivo muito maior do que o negativo. A segunda proposição é que aquelas empresas que têm um fluxo de caixa mais cedo, né, elas têm um valor maior do que aquelas que geram fluxo de caixa mais tarde. Né? Então é que nem churrasco, né? A gente gosta de uma carne de bezerro, uma carne macia, né? Então, aquela empresa que consegue gerar lucro no amanhã ou no hoje, ela normalmente ela tem um valor maior do que no futuro. Isso matematicamente é explicado. Né? Se eu tiver um lucro positivo no ano 1, eu vou estar dividindo por expoente 1. Então, esse valor aqui é grande. Né? Agora, se eu for ter um lucro positivo lá no futuro, exemplo, 30 anos, como é denominadora, eu vou estar dividindo por um valor muito grande e esse meu fluxo de caixa vai ser bem pequenininho. Né? Então, aquelas empresas que dão valor já no hoje ou no amanhã, né, no amanhã próximo, elas valem mais, tendem a valer mais do que aquelas que vão ter fluxo de caixa positivo lá na frente. Né? Keynes já dizia, né, Keynes, um dos principais teóricos da economia
a contemporânea aí do século XX, né, 1900 e pouco, pós-guerra, falava, né, que no longo prazo todos nós estaremos mortos. Então não adianta só querer retardar o lucro para o futuro, que eu acabo não aproveitando ele, né? Então o fator tempo, ele é determinante para avaliar uma empresa. Bom, a escolha do fluxo de caixa, né? Existem duas versões de avaliação da empresa, né? Avaliar o patrimônio, que é o patrimônio líquido, né? Ou avaliar a empresa como um todo. Então aqui a gente tem um balanço patrimonial, ativo e passivo, né? Você já deve ter aprendido balanço patrimonial, quem já passou pela análise fundamentalista, tem um equilíbrio, por isso é o nome balanço, né? Entre ativos e passivos, que são as nossas aplicações, né? E as nossas origens de dinheiro. Tá? Mas aqui não estão todas as aplicações nem as origens, porque tem mais o demonstrativo de resultado, né? Para equilibrar isso adequadamente. Então, quando eu avalio a empresa, eu avalio todo o conjunto, né? Todo o conjunto da obra, né? Tudo, ok? E quando eu avalio só o patrimônio, a gente avalia o patrimônio líquido, né? Que daí então eu caio só nessa caixinha aqui, ó. Então são duas avaliações diferentes, né? E qual é que é mais importante? Depende da situação e do lado que eu estou, né? Se o meu negócio é adquirir uma empresa, tal como no M&A, que é o Mergers and Acquisitions, né? Ou seja, fusões e aquisições, que você vai comprar toda a empresa, então eu vou avaliar o negócio, né? Eu vou avaliar o conjunto da obra. Agora, se eu sou um acionista, eu quero comprar ações no mercado, né? Eu quero saber se a ação está cara ou está barata, eu vou usar a avaliação do patrimônio líquido, porque eu vou ser um acionista. Eu vou comprar ações. E ações, onde é que estão? No PL. Né? Então, é uma avaliação diferente. Eu vou ter dois valores aqui. Eu estou avaliando a Tesla. Né? Bom, mas está avaliando o quê? O patrimônio ou o negócio? Eu estou avaliando a Petrobras. O que você está avaliando? O patrimônio ou o negócio? São coisas diferentes, porque senão você vai acabar tomando decisões erradas, né? Com base em avaliações erradas, né, de mensuração de valor, tá? Então, quando a gente avalia a empresa como um todo, eu vou considerar os ativos alocados, o crescimento de ativos da empresa, né? O que são os ativos alocados? É o investimento existente, o que gera fluxo de caixa, né, no hoje, enquanto que o crescimento de ativos é o valor esperado, tá, no futuro. Então é uma esperança, né? É uma esperança, não existe ainda, tá? E eu já vou incorporar esse valor na avaliação da empresa, né? Enquanto que no patrimônio líquido, eu vou considerar o meu fluxo de caixa residual. O que significa esse residual? Resíduo, né? É depois que eu pago todas as dívidas, é o que sobra, tá? É o que sobra. Porque eu pago todo mundo aqui minhas dívidas, é o que sobra. Então, é o valor patrimonial, tá? Bom, se eu vou avaliar o patrimônio, o que eu considero, né? Os fluxos de caixas são os fluxos de caixa dos ativos após o pagamento de dívidas, que eu acabei de falar, é o residual, né? E após a realização de reinvestimentos. Por que reinvestimentos? Bom, eu tenho expectativa futura, né, de que ela vai ganhar dinheiro. Olha o caso da Tesla, né, investindo nos humanoides, na produção de humanoides. Tá? Então, muita gente, se vocês procurarem na internet, vai estar falando que
que a Tesla já está jogando a toalha em relação a BYD, né, na produção de carros elétricos, e está deslocando o caixa da Tesla para a produção de humanoides. Né. Então, isso representa um reinvestimento para crescimento futuro. Tá? Aí você vai olhar, não tem distribuição de dividendos, né? Todo o dinheiro é reinjetado na empresa. Tá? E do outro lado, a gente vai considerar a taxa de custo de oportunidade apenas, né? Do financiamento de capital. Tá? Então, financiamento de capital aqui, entendam como sendo o dinheiro dos acionistas, né? Quem vai financiar a empresa. Né? E aí a gente tem o custo de oportunidade. Então, quando eu vou fazer esse valor intrínseco, né, o valor presente, é o valor dos direitos de capital sobre a empresa. Eu, como acionista, tenho direitos, né, direito de capital. Já numa avaliação da empresa, né, eu vou avaliar os fluxos de caixa antes de qualquer pagamento de dívida. Então, eu posso ter uma empresa super, hiper endividada, né, e aí eu avalio ela e o negócio é show. Tá? O negócio é show. Por quê? Porque eu não descontei as dívidas pagas. Né? Ela pode estar tendo um pagamento de dívidas acima da sua geração de lucro, o que não é incomum, né? Você pegar empresas com valor a descoberto, e aí você olha, tem valor a descoberto, e aí você vai calcular o valor intrínseco dela, e ela tem valor intrínseco. Tem gente que vai comprar a empresa com valor a descoberto. Vou pegar aí empresas de aviação, né? Isso é bastante comum. Tá? Então, a gente analisa os ativos alocados de crescimento, e do lado das origens, a gente vai considerar a taxa de desconto, que ela é uma balança, né? Ela vai ser ponderada aqui, ponderada, né? No inglês, a gente vai ver que é o Weighted Average Cost Capital, né? Então, ponderado aos pesos, né, de cada parte, quanto eu tenho de dívida e quanto eu tenho de patrimônio líquido. E assim eu vou achar o valor intrínseco da empresa, considerando todas as reivindicações, todas, inclusive dos credores. Então, os credores também têm reivindicações sobre a empresa. Aqui uma figurinha mais bonitinha. Isso aqui é de autoria desse professor aqui, Dionísio, que é um professor, um grande professor da USP, tá? E é muito interessante essa figura, porque ele deixa mais claro o entendimento. Tá? O investimento que eu fiz na minha empresa está aqui equilibrado com a balança, né? O investimento que eu fiz na empresa, coloquei no negócio, e aí para fazer isso eu ou usei o meu bolso ou fiz empréstimos. Né? Empréstimos eu vou ter que pagar juros. Tá? E se eu usar o dinheiro do meu bolso, eu tenho um custo de oportunidade. Vocês já devem ter aprendido o que é custo de oportunidade, né? Que é, para mim colocar o dinheiro nessa empresa, eu tenho que abrir mão de fazer qualquer outro negócio. Né? Isso pode ser muito caro, tá? Pode ser muito caro. Depende, então, do que vocês têm acesso a retorno, né? Num limiar, né, global, existiria um único investimento, né, que é o que dá mais dinheiro. Né? Se vocês conhecessem qual é o negócio que dá mais dinheiro no mundo, vocês colocariam todo o dinheiro de vocês nele e esqueceriam o resto. Né? Só que pouca gente conhece e descobre qual é. Né? Então a gente é limitado, a gente tem uma racionalidade limitada, que é o que chama
na teoria financeira e acaba tomando decisões com uma racionalidade limitada, né? Então, esse meu custo de oportunidade, se for o juro da poupança, né? Vou estar lá ganhando 6% ao ano, tá? Eu olho a empresa dá 10, beleza, né? Então, se ela dá 10 e o meu custo de oportunidade é 6, eu vou colocar dinheiro na empresa, tá? O problema é quando isso aqui se inverte, né? A gente aprende que o custo do dinheiro, ele é barato e vai se tornando caro, né? O meu dinheiro é o mais caro de gastar. Essa é a lógica financeira. Mas no Brasil isso aqui é invertido. Como assim invertido? Você vai pegar muita empresa que tem um lucro de 10%, mas a taxa Selic está 15%, está 14,75%. Então você vai ver, é mais barato usar recurso próprio do que recurso de terceiros, né? Teoricamente. Por quê? Porque eu estou perdendo dinheiro. Meu custo de oportunidade não é mais 6, é 15. Eu, em vez de aplicar dinheiro na empresa, eu aplico no Tesouro Direto. Por quê? Porque eu estou deixando de ganhar 5% se eu colocar negócio, o dinheiro na empresa. Então, essa ideia de custo de oportunidade, tá? É quanto a gente está acostumado a ganhar. E assim são todas as decisões na vida, tá? Até para escolher uma profissão. Eu escolhi porque eu gosto. Gostar é uma coisa muito relativa, a gente aprende a gostar, né? Com o tempo, e é muito da exposição que a gente tem. Eu deixar de gostar, gostar de alguma coisa é muito do contato que a gente tem, né? Se é um contato positivo, legal, né? Eu acabo gostando, tá? Porque, eu vou escolher uma profissão que eu gostei. Né? Por quê? Gostei. E aí escolhi ser engenheiro. Bom, o salário do engenheiro é quanto? 16, 16 mil, né? Aí eu olho o salário de um juiz. Né? Qual é o salário de um juiz no Brasil? Vou chutar aqui, 40 mil. Então, se eu escolher ser engenheiro em vez de juiz, qual é o meu custo de oportunidade aqui? Ao longo da vida, eu não estou ganhando 16, eu estou perdendo 24, né, ao longo da vida. Né? Então, essa é a ideia do custo de oportunidade. Né? E eu espero que a empresa, que é onde eu estou colocando meu dinheiro, ela vai pagar todo mundo aqui. Ela vai pagar meu custo de oportunidade, que é restrito, como eu falei, né? Depende muito, então, do que eu conheço de universo. Tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos de negócios mais lucrativos, né? Que podem matar o meu investimento na empresa. Mas a minha expectativa é que ela vai gerar um lucro operacional maior do que esse custo de capital. E aí isso a gente chama de EVA. Né? Ou EVA, lá da uma alusão a fator bíblico, né? Economic Value Added, né? Adicionado, o valor econômico adicionado. Então, as diferentes decisões vão ser refletidas nas informações contábeis. Vamos dar um pouquinho mais de número para isso, né? Sair um pouquinho da filosofia e vamos para os números. Eu vou tomar decisões de investimento, operacionais, né? E decisões de financiamento. De onde é que eu vou tirar o dinheiro para colocar na empresa? O meu investimento, o meu capital investido vai gerar ROI. O que é ROI? Return on Investment. Como é que eu calculo o Return on Investment? NOPAD sobre o investimento. Quem é o NOPAD? Net Operating Profits After Taxes. No bom português, lucro operacional, né? Aqui depois dos impostos, tá?
E do lado das decisões de financiamento, de onde é que eu vou tirar o dinheiro, se eu vou pegar de bancos, né, eu vou ter uma despesa financeira sobre o montante que eu estou pegando de capital. Tá? E isso vai me dar um custo de capital. E eu tenho um benefício fiscal. Toda dívida que a gente tem, agora está no período de apuração do imposto de renda, né, ela vai ser dedutível do imposto de renda para as empresas. Tá? E aí assim eu vou achar o meu custo do capital oneroso porque eu pago juros. E o custo do patrimônio líquido, que é o meu custo de oportunidade. Então, isso é muito relativo, né? Esse custo de oportunidade, o que a gente está acostumado a ganhar, como eu mencionei há pouco, para chegar a esse cair. Né? De uma forma mais simples, seria aquilo que eu estou acostumado a ganhar. Tá? A gente vai aprender ao longo do curso formas bastante elaboradas, né? Que ganharam o prêmio Nobel de como calcular esse custo de oportunidade. Então, se eu somar o meu peso, o weight, W aqui é the weight em inglês, que é peso em português, né? E o meu peso do equity é patrimônio, e aqui, então, do meu caído, meu debit, né? O peso das minhas dívidas, multiplicando um pelo outro aqui e somando, eu tenho um custo médio ponderado, né, com esses pesos de capital. Tá? Weighted Average Cost Capital. Bom, fazendo um menos o outro, né, o ROI menos o VAC, multiplicado pelo investimento, eu tenho o meu EVA. Tá? E, bom, mas eu não estou analisando o investimento como um todo. Eu posso analisar a empresa, que é o investimento como um todo, posso analisar somente o patrimônio líquido, como eu mencionei no início da aula. Aí eu uso o ROI. Né? Qual é a diferença do ROI e ROI, né? No português? É o Return on Equity, aqui. Então seria o retorno sobre o patrimônio líquido. E ela tem essa relação aqui, ó, né, com o Return on Investment, o retorno sobre o investimento e o retorno sobre o patrimônio líquido. Ela tem uma proporção de passivos e PL, né? P aqui de passivo sobre PL, proporção que eu tenho de passivo sobre a proporção que eu tenho de PL, né? Eu vou achar o meu ROI, tá? Aqui uma outra forma de mostrar a mesma equação, sendo então patrimônio líquido vezes o meu retorno sobre o patrimônio líquido, mais o passivo, vezes o custo do capital de terceiro, né, sobre o ativo total, tem o meu ROI. Aqui é mais fácil de entender, né, porque eu estou olhando as proporções de cada um, né, qual é a minha proporção que eu tenho de PL, a proporção de passivo, né, eu vou estar multiplicando pelas taxas de juros, né, aí eu chego ao meu ROI. Tá? Bom, se vocês quiserem entender como é que se chega a essa equação, aqui está explicadinho nessa lâmina, tá? Para vocês olharem. Então, o Return on Equity, o Net Income, que seria o lucro líquido, né? Lucro líquido sobre aqui o Book Value of Common Equity, então, que é o meu PL, em bom português, eu chego ao meu ROI, lucro líquido sobre PL. Tá? A gente tem que a taxa de juros, interest, então são as minhas despesas, né? Aqui as minhas despesas de financiamento sobre o meu débito, que é a minha dívida, o valor da minha dívida, o montante da dívida. Né? Aí eu vou chegar à minha taxa aqui que eu tenho de interest rate, tá? Book value é patrimônio líquido e o net income, lucro líquido. A partir da relação
matemática, né, a gente pode fazer a substituição dos elementos, tá? Para chegar nessa comprovação de que o meu retorno do capital investido, aqui o ROC, que seria para o investimento total da empresa, né? Mesmo o ROI que eu falei antes ali, o ROI seria para investimento, mas pode ser qualquer investimento pontual, e quando eu falo em ROC é para a empresa como um todo, tá? Eles acabam sendo a mesma coisa, se eu for analisar a empresa como um todo. Então, é o meu lucro líquido aqui, o meu ROI, né, sobre o meu PL, o equity é PL. Tá? Tem a comprovação matemática, que vocês podem olhar certinho aqui, tá? Não vou me ater. Bom, esse ROC, então, ele vai ser o meu NOPAD, isso aqui é o NOPAD, sobre o valor da minha empresa, patrimonial, ou contábil, né? Mais o valor da minha empresa, das dívidas, menos o que eu tenho de caixa. Aí eu chego ao meu ROC. O EBITDA, para chegar ao EBIT, a gente tem que ajustar despesas e receitas extraordinárias, arrendamentos operacionais, tá? Questão de ciclicidade, aqui é pesquisa e desenvolvimento, e situações como ágio. Então, para mim chegar a esse EBIT, a partir do meu DRE contábil, vocês abrem lá as demonstrações financeiras divulgadas pela CVM, né, Comissão de Valores Imobiliários, isso trimestralmente, vocês vão chegar a um demonstrativo de resultado bonito, né? Mas para poder aplicar na avaliação financeira, eu vou ter que ajustar esse EBIT por essas receitas e despesas extraordinárias, os arrendamentos operacionais, PID, a questão de sazonalidade nas receitas e ágios. Poxa, mas é bastante coisa, professor, não tem como fazer tudo isso, entender tudo isso só nessa sua conversa. Verdade. Tá? Então, as próximas aulas, a gente vai ter uma aula lá para analisar como é que eu faço para ajustar o meu EBIT, né, com base em arrendamentos operacionais, com base em pesquisa e desenvolvimento. Ah, mas a minha empresa não faz pesquisa e desenvolvimento, ela é varejista, né? Ela não é do setor de tecnologia, né? Bom, então aí temos peculiaridades que vão ser exploradas para se chegar ao EBIT correto. Questão de ciclicidade, né? Pega aí uma empresa do agronegócio, né? Uma SLC, em que é sazonal, né? Tem o período da colheita, depois tem investimento, tem o período da colheita, tem investimento. Então, eu vou ter que ajustar essa ciclicidade. Tá? E também, não só no numerador, mas no denominador, eu tenho que ajustar. O que eu tenho de pesquisa e desenvolvimento, o famoso goodwill da contabilidade, né? Que aqui vocês vão ver que ela tem divergências, né? Em relação ao que é um goodwill econômico, e ajustar esse valor também de arrendamentos operacionais, para poder chegar a um ROC adequado na avaliação da empresa. Bom, saindo da filosofia, indo um pouquinho para a matemática, que é lógica, né, a gente entende melhor. Olha só que legal, né? Se eu quero achar meu EVA, o EVA ele é igual tanto
analisando a empresa quanto negócio, quanto o patrimônio, eu vou chegar ao mesmo valor. O meu ROI, que é o Return on Equity, menos o meu custo de capital, multiplicado pelo PL, eu chego ao EVA. Tá? O que é esse EVA? Valor econômico adicionado. Eu já vou mostrar outra figura interessante, vocês vão entender o que é esse EVA. Matematicamente, eu posso calcular ele pelo ROI, menos o VAC, multiplicado pelo investimento. Aí eu chego ao EVA. Então tem duas formas aqui para achar o EVA. Tá? Quem esquecer as sopas de letra, é só olhar o bizu aqui do lado, né? As dicas aqui do lado, a legenda do que é cada uma das sopinhas de letra. Bom, o que é ROI? Return on Investment. Beleza. Que é o quê? É o meu NOPAD sobre o investimento. Mas eu posso abrir ele em giro e margem. Esse é um segredo, né? O colega aí que trabalha com os pais, né, na empresa do pai, ele sabe que cada produto tem uma margem. Cada produto tem uma margem e tem um giro. Quantas vezes ele é vendido, né? Então, se eu botar uma margem muito grande, o que vai acontecer com o giro? Ele vai girar pouco. Agora, se eu botar uma margem bem pequenininha, o que vai fazer? Vai girar bastante. Tá? E então o meu ROI ele vai ser uma multiplicação dos dois. Eu vou ter que achar o equilíbrio, né? Entre os dois. O ideal seria que eu conseguisse crescer os dois, né? Aumentar a margem, o giro. Tem alguns negócios que conseguem fazer isso, como monopólios, que vocês aprendem, né? Oligopólio, oligopólios um pouco menos. Monopólios, mas monopsônios são tipos de mercado que você não se preocupa com o preço, né? Está precisando de dinheiro, simplesmente aumenta a margem de lucro e vai ter o mesmo giro, né? Não tem elasticidade, né? Do preço. Ou melhor, você tem uma grande elasticidade do preço, sem alterar o giro, tá? E aí aumenta a margem. Bom, e quem é a margem? É meu lucro. Esse aqui é o meu lucro operacional, né? Depois dos tributos, sobre a minha receita de vendas. Tá? Muito parecido com o lucro bruto, não é a mesma coisa, mas só para vocês terem como referência, né? Se eu fosse pegar aqui o lucro bruto sobre a receita de vendas, eu tenho a minha margem. Margem de contribuição, que a gente aprende em contabilidade. Né? Qual é a margem de contribuição de um produto? Essa é a minha margem. Só que aqui é o NOPAT. Tá? Tem uma diferença aqui. E o giro? Quem é o giro? É quantas vezes o meu investimento está sendo vendido. Né? Então, eu pegar minha receita de vendas sobre o meu capital investido, eu tenho uma relação aqui, vendeu 2 vezes o meu capital investido, vendeu 5 vezes o meu capital investido. Então, isso é uma ideia de giro. Tá? Multiplicando um pelo outro, eu tenho o meu ROI. Né? O meu ROI. Por quê? Se eu multiplicar um pelo outro, aqui eu corta a receita, sobra no PAT e investimento, que é o que a gente aprendeu na lâmina anterior. Né? E como é que eu chego a outra métrica, ao goodwill, que eu falei antes, né? Que é o Market Value Added. É o meu Equity Value Added sobre o meu VAC. Em unidades monetárias e em percentual. Aí eu chego ao meu MVA, né? Market Value Added. Isso é importante para a tomada de decisão. Tá? Olha só como é importante. Gestão baseada em valor, né? Qual dessas duas empresas aqui vocês colocariam dinheiro? Na da esquerda ou na direita?
Aqui vale 1.300 ou aqui vale 700? Acho que eu vou na D600. É isso aí, por quê? Porque a riqueza dela é maior ali. Muito bem, é isso aí, João Vitor. Essa é a ideia, né? Então, às vezes a gente olha uma grande empresa com grande valor, né? A empresa com maior valor agora é a Nvidia, né? Tá em 3 milhões, 3 trilhões e meio, né, aproximadamente, de, de dólares. Ultrapassou a Apple, né, que era a grande figura, a Google, tem empresas que passam, né, dos trilhões de, de dólares, né? 3 trilhões de dólares. Uma única empresa valendo 3 trilhões. Mas às vezes ela tem um maior valor, mas ela gerou uma menor riqueza. Tá? Às vezes a gente olha esse montante, 3 trilhões, a gente não tem ideia de quanto dinheiro é. Né? O PIB do Brasil, vocês sabem qual é o PIB do Brasil no ano passado? Digitem no Google. Né? PIB do Brasil ano passado. Aqui diz que é atingindo 12,7 trilhões, eu acho. Não sei se está certo. Em reais, né? Encerrou em 20 minutos. É, reais. Em dólares, divide por 5, né? É, vai dar, imagina, quase o mesmo preço da NVIDIA. É absurdo, né? Não, dá menos. Menos. Deixa eu ver, de 14, 14 12 dividido por trilhões. 5. Dá bem menos, na metade. Dividido por quê? Por 5? Por 5 que é o valor do dólar. Aproximadamente uns Dá 3,2 2 trilhões por aí. 2 é, trilhões? 3,2 trilhões 2,5. por aí. Quanto? Quanto deu? Aqui 12,7 dividido por 5 deu 2, alguma coisa. 2, alguma coisa. Né? Então são 12,7 dividido por 5 vai dar 2,54. Então você vê 200 milhões de habitantes, um país continental, né, o quinto maior do mundo, e nós todos trabalhando juntos a riqueza acumulada, né, que é o PIB, vocês procurarem a riqueza gerada por todo mundo em 365 dias, vale quase metade de uma única empresa. Né? Então, para vocês terem uma ideia do que é valor, né, de mercado e quão pequenos nós somos. Né? Então, voltando ao nosso exemplo, né, eu tenho que me cuidar para não entrar na filosofia. Voltando ao nosso exemplo, essa empresa aqui, ela vale mais, tá? Mas ela gerou uma riqueza de 300 só. De onde é que eu tiro esse valor de riqueza? A gente vai aprender a calcular. Já viu aqui? Matematicamente é assim. É assim que a gente vai achar o valor justo, né? Uma das formas de valor justo, de valuation, seria utilizando o valor do market value adicionado, né? E o EVA, economic value adicionado, né? Uma forma simplista. E essa empresa estaria sendo negociada, então vamos dizer que o mercado está precificando adequadamente por 1.300.000, né? 1.300.000.000 aqui. Mas os sócios colocaram 600 na empresa, né? E pegaram mais 400 de terceiro para chegar a 1.000 investido.
e ela gerou 300 de riqueza. Ou seja, a riqueza dos sócios aqui aumentou em 50%. Tá? 50%. De 600 para 900. Tá? 50%. Enquanto que essa outra era 200 de capital investido, sem ICEI. Então, se vocês olharem aqui, aí foi colocado 50%, 50%. Aqui era 60%, 40%. Mas ela está valendo, tá? Você olha lá o valor de mercado dela em relação ao valor contábil, tá? Ela tem o market to book, que está multiplicando em 2,5, né? Em 2,5. Tá? Então, a riqueza dela chegou a esse montante. A riqueza dos sócios se multiplicou 5 vezes, e não 0,5%. Em vez de 50%, se multiplicou 500%. Tá? Apesar dela valer menos, porque eu coloquei menos dinheiro. Então, essa é a importância da gestão baseada em valor, né? Quando eu vou adquirir uma empresa, saber se eu vou estar pagando por ela caro ou barato. Só para encerrar a nossa aula aqui, ó, depois eu mando pro Arthur ali essa planilhazinha para vocês brincarem como é que se chega a esse valor do Evra. Né? Então eu tenho um balanço bem simples, ó, com disponibilidade, contas a receber, estoque imobilizado, né? Tenho aqui passivo, tá? Com empréstimos, e é só empréstimos aqui que seria o passivo oneroso para nós. Isso aqui é capital de giro, essas 4 primeiras contas aqui é capital de giro. Eu vou usar o valor médio do ano X0 para X1, o valor médio investido na empresa, tá? E aqui as origens de recurso dessa empresa. Tá? Então, 50% do recurso é PL, 50% do recurso é empréstimos. Tem o DRE bonitinho aqui do lado, né? Aqui o DRE bonitinho. Então, receitas, CPV, lucro bruto, despesas operacionais, financeiras, até chegar ao meu lucro líquido. E aí tem esse adendo aqui, que é o lucro econômico, EVA, considerando o custo de oportunidade. Nesse exemplo foi usado 18% de custo de oportunidade, né? Que seria então o quanto que os donos estão acostumados a ganhar. Né? Ninguém trocaria de negócio, investiria na empresa se ela fosse dar menos do que ele está acostumado a ganhar. Tá? E aqui tem as transformações que a gente precisa fazer para análise de valor, né, em relação ao demonstrativo financeiro patrimonial. Eu tenho o giro, o fixo, quanto representa esses montantes, né, meus valores médios aqui ao longo do ano X1. Tá? Então, 20 em capital de giro e 130 imobilizado 130, está aqui. Né? E o capital de giro é a diferença entre o disponível mais as contas a receber, mais os estoques, menos fornecedores, tributos, salários e contas a pagar, eu chego a 20. Tá? Então é 2 mais 8 mais 14, menos 1,4, menos 0,5, menos 1,4, 1,4, eu chego a 20. Então o total investido nessa empresa é 150. Um valor bem simples para ser didático, né? Mas poderia ser milhões, bilhões, né? Só muda a quantidade de zeros. As fontes de capital, terceiro e sócio, 50% de cada um, tá? Para chegar aos 150, é o mesmo capital investido, tem equilibrado, então, aqui no investimento, aplicações e origens. Eu vou ajustar agora o meu resultado para chegar ao NOPAT. Eu tenho as minhas receitas de venda,
menos o CPV, chegou o lucro bruto, menos as despesas operacionais, e pá, brequeio aqui, né? Stop. Aqui eu chego ao EBIT. Então, antes das minhas despesas financeiras, aí eu aplico o imposto de renda. Bom, o imposto de renda eu preciso conhecer, calcular, né? Então, cada mercado tem cada empresa tem um imposto de renda diferente. Nesse exemplo didático aqui, 20%. Descontando ele, eu chego no PAD, que é o que nos interessa. Tá? Agora sim, eu posso descontar os juros, o benefício fiscal, o custo de oportunidade, e eu chego ao meu lucro econômico. Tá? Então, percebam que eu estou descontando o custo de oportunidade também para chegar ao valor do lucro econômico. Tá? Então, percebam que toda empresa ela tem que gerar além do custo de oportunidade. Por isso que quando ocorre anúncio de demonstrativo de resultado a cada trimestre, né? Se as empresas divulgam um lucro acima da expectativa, o valor das empresas sobe. Né? Agora, se elas divulgam um lucro abaixo da expectativa, ainda que um lucro bom, mas veio abaixo da expectativa, né? O preço das ações cai. Né? Porque ela tem que pelo menos pagar o que se esperava, tá? pelos acionistas. Né? Bom, então a gente chega ao EVA. As decisões operacionais de investimento, né? A minha margem operacional e giro. Então eu, como gestor, né, coloquei uma margem de lucro, aí cheguei a essa margem operacional que eu mostrei para vocês há pouco, a fórmula. Quem tiver dúvida de como chega a esses valores, é só olhar aqui em cima, né, na relação matemática da fórmula, do FX, e aí vocês vão encontrar margem operacional. O que que é? Vocês todos já foram apresentados. Ali é o nosso NOPAD sobre a receita de vendas. Né? E o que que é o giro de investimento? É a receita de vendas sobre o investimento. Então, essa empresa vendeu 1,75 no investimento realizado, né, dentro da empresa. E aí eu consigo chegar ao ROI. O ROI é a multiplicação dos dois. Se eu multiplicar os dois, eu vou chegar a esse ROI. Né? Como também posso calcular ele, como a gente aprendeu do ROI, pegar o NOPAD sobre o investimento. Né? Pegar 24 mil aqui e dividir pelo meu investimento, que foi 150, eu vou chegar ao meu ROI, tá? De 16%. O peso do capital, 50% de cada um, né? 75 para fechar os 150. O meu custo de capital, tá? Aqui tudo conforme as equações que eu falei antes. E chega o meu VAC ponderado. Tá? E assim eu consigo calcular o EVA. Tá? Se eu pegar o que a gente teve de ROI menos o VAC, multiplicar pelo meu investimento, eu chego ao EVA, conforme as equações que a gente viu antes. Né? Meu ROI menos o meu VAC, menos o valor investido, 150, né? Eu chego a 1,5 de EVA. E assim eu chego ao meu estoque de riqueza dessa empresa. Né? Se eu dividir o meu EVA, que é o meu valor monetário, pelo meu VAC, 1,5 por 15% dá 10. Tá? Então, se eu for calcular a riqueza, quanto vale essa empresa, é os 150 que a gente tem no patrimônio, lá do contábil, mais essa riqueza aqui, que é o que a gente está estimando, teoricamente, né, de quanto ela deveria valer, 160. Tá? Então, a gente tem 75 de patrimônio, 10 de riqueza, os proprietários teriam 85 de riqueza. Né? Aqui os mesmos proprietários, porém em percentual, em cima está em valores monetários. E aí, se a empresa fosse liquidada, né? Alguém chega para nós e diz assim, eu pago 180 por ela, ou nós estamos pagando, né, 180 pela empresa.
Então, quanto é que vale a empresa? O valor teórico é 160. Estamos pagando 180. Ou seja, estamos pagando com um ágio de 20. Né? Esse ágio de 20 seria contabilizado, né, depois como goodwill contábil. Né? Para nós, o goodwill econômico é esses 10 aqui, tá? Que a gente acabou de calcular como market value added. Feito, gente. 1 hora certinho, começamos 5:05, né? Parar aqui. Valeu. Feito, Perguntas? professor. Obrigado. Boa semana. Valeu, igualmente para todos aí. Qualquer dúvida, só perguntarem no chat, a gente vai conversando, tá? Tá No bem. WhatsApp. Beleza.